Povo, tudo bem com vocês? Chegou o dia, galera! Vamos conversar com o Igor Monteiro. Isso, o papo hoje é sobre disciplina. Gente, estamos no episódio 7 do Você na Sua Agenda. Que bacana! Muito obrigado a todas as pessoas que já participaram, né? Como conversando comigo e todos vocês que estão aqui acompanhando esse processo. Felipe Cavalieri, um deles, filhão lá da Estácio de Niterói, saudade, irmão. Henrico, caraca, que bacana, ó a galera chegando aí, gente. Muito bom ver vocês por aqui. A ideia é exatamente essa, que a gente consiga compartilhar informações, né, de qualidade, que Cláudio Nogueira, grande mestre, e a gente consiga espalhar essa ideia do bem-estar, do você na sua agenda para mais pessoas, que mais pessoas comecem a praticar o autocuidado. E essa é a missão, né, nossa, de profissionais de educação física, é levar essa informação para mais pessoas e acolher, orientar e acompanhar a evolução delas rumo dentro dessa jornada, né, rumo a uma qualidade de vida melhor. Então, conto com vocês aí para, como diz o amigo Léo Cabral, disparar o aviãozinho e levar essa informação para mais pessoas. O Igor não é profissional de educação física, mas tem uma ligação forte com a nossa área, vocês vão saber daqui a pouco por quê. Mas é o cara mais disciplinado que eu conheço. E aí, para falar de disciplina, eu não consegui pensar em ninguém melhor do que ele. Então, vamos aguardá-lo. E se você está chegando aqui agora, no episódio 7, dá um pulinho depois ali no @prof.angelodias e conheça um pouco mais dos outros episódios. O Igor, ele... Fala, Fala, legal! meu pai. Como é que você tá, filho? Tudo bem? Tudo Como é que estão bem, as e coisas? você? Acabei de sair do trânsito, então, E se aí, você que está como é aí que, me ouvindo, me vendo, é disciplinado, estava aqui às 8 horas, desculpa, mas o trânsito me atrapalhou. como é que está aí o trânsito louco do Rio de Janeiro? Meu Deus do céu, continua louco, né? É porque choveu e já era, né? É Então, demorei mais tempo verdade, que o previsto e já perfeito. saí do escritório me antecipando para poder chegar para a live, mas peguei um trânsito muito maior do que eu esperava. Mas Mas estou tá bom. aqui, estou pronto. 2020 é uma coisa boa da numerologia, vai dar mais sorte para a gente aqui na nossa missão de É hoje, que cabalístico. é orientar os participantes sobre a questão da disciplina. Filho, como aqui a gente vai ter profissionais de educação física, estudantes de educação física e o público em geral, né? Porque esse é o público que é mais comum aqui no Você na Sua Agenda, eu preciso que você se apresente para o povo. Vamos Pois começar o não. nosso bate-papo assim. Quem é o Igor Monteiro? Então, eu sou Igor Monteiro, tenho 30 anos, sou filho do professor Ângelo, então eu sei que você chama muita gente de filhão, mas aí nesse caso Mas esse é tem uma filho de genética. verdade, Esse é genética. o filhão de verdade, tem um traço genético. Sou especialista em treinamento e desenvolvimento em company e hoje trabalho como consultor nessa área e alguns subsistemas de RH para diferentes empresas, diferentes segmentos. E também, dentro de treinamento e desenvolvimento, né, lancei junto com o André, que é meu sócio, André Lopes, o treinamento, na verdade a gente chama de plataforma, que é o Expresso do Club, que é uma plataforma de treinamento em comunicação. Então a gente está muito acostumado a ver plataformas e cursos de oratória. Por lá eu e o André falamos de comunicação nos diferentes canais. Então, desde o bar até a entrevista de emprego, passando pela reunião, passando pela apresentação que você vai fazer para o teu chefe, para o teu líder. Então a gente fala de comunicação para todos os canais, inclusive também para canais online. A gente vai ter aula sobre live, já me perguntaram isso uma vez por lá, e já tem uma aula disponível sobre o webinar, que tem um formato muito parecido com esse aqui que a gente está conversando hoje.
Então, acho que em resumo é isso. Sou host e fundador de 2 podcasts, porque comunicação fala muito comigo diretamente, é um tema que eu gosto bastante. Eu fundei em 2021 um podcast não linear, que é sobre carreiras não lineares, porque é um conceito que abraça a minha história, né? Eu sou engenheiro químico de formação e até agora eu não falei nada que tenha a ver com isso, mas me formei pela UFRJ em 2017 em engenheiro químico. E então no meu podcast eu recebi bastante gente que se formou e fez outras carreiras, fez outras profissões. E também sou host e fundador do podcast Lugar da Fala, que é um podcast desenvolvido junto com um palestrante, escritor Pedro Salomão, que é um grande amigo meu e, por coincidência, do André também. Foi ele que nos apresentou e foi ele que nos apresentou um projeto de podcast que a gente acabou idealizando junto, que é o Lugar da Fala. Gente, lembra que eu falei para vocês que esse é o cara mais disciplinado que eu conheço? Então, olha só, vamos fazer uma recapitulação. O cara está lá no não linear, ele está no Expresso Duplo Club, inclusive eu sou cliente do Expresso, sou aluno de comunicação. Meu pai virou meu aluno. Agora eu sou aluno de comunicação e, gente, além dessa aula de webinar, tem uma aula de roteiro que eu tenho usado direto aqui nas lives do Você na Sua Agenda. Sensacional, bom. Parabéns aí pelo trabalho. André Está no lugar da fala e ainda é consultor de algumas empresas nessa área de recursos humanos. Gente, então, para o cara tocar tudo isso, haja disciplina, haja organização. Então, Igor, vamos começar com a primeira pergunta. Vamos usar aquela vibe do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. O porquê a disciplina? Pai, eu acho que a disciplina é um superpoder. Só que ela é um superpoder treinável. E ela é o caminho mais curto que você tem entre você e seus objetivos, porque no final das contas, para cada escolha você vai ter uma renúncia, e isso é uma lei da vida. Uma vez eu vi uma história que eu acho muito interessante sobre isso, do Jô Soares, falando sobre o filho dele, que o filho dele é autista, né? Se eu não me engano, o filho dele também já faleceu, mas na ocasião o filho dele tinha 4 aninhos e eles foram a uma loja de brinquedos. E aí o filho dele foi escolher uma bola, mas ficou em dúvida entre duas, uma azul e uma vermelha. E aí o João motivou: não, filho, mas escolhe aquela que você quer levar, aquela que você acha mais bonita. Ele falou assim: pai, para mim é muito difícil, porque se eu escolher azul, eu vou deixar a vermelha aqui. Se eu escolher a vermelha, eu vou deixar a azul aqui. Então é muito legal ver essa leitura que uma criança teve de algo tão complexo quanto é a escolha. Verdade. Mas se cada escolha é uma renúncia, a gente vai ter que decidir na vida em vários momentos. E a disciplina, para mim, ela sempre foi a resposta na hora de tomar uma decisão. E ela encurta caminho. A verdade é que quando você é uma pessoa disciplinada, e entenda que na minha leitura, disciplina não tem a ver... Não é algo assim, a pessoa é disciplinada para tudo. Eu não sou tão rígido com relação à disciplina a esse ponto. Mas você consegue localizar momentos em que você precisa ser disciplinado e se você for, você vai estar mais próximo dos seus objetivos. Um exemplo que eu dou muito claramente é que para trabalho, e a gente abriu falando sobre trabalho, sobre carreira, eu me considero uma pessoa disciplinada. Na medida que tudo que eu preciso aprender, eu me dedico para poder aprender, para correr atrás, para fazer um esforço, para agregar mais para o meu repertório outras ferramentas, outros conteúdos, inclusive quando não são da minha formação tradicional. Mas em eventos mais de lazer, eu não tenho esse apreço por ser disciplinado, por chegar cedo, por, enfim, cumprir nada mais rígido. Então, às vezes a gente pensa assim, o cara é disciplinado para tudo. Não. Mas começando pelo porquê, eu diria isso, pai. A disciplina é um superpoder e ela te deixa mais perto das suas escolhas. E sofre aí, menos com a renúncia também, vamos dizer assim. Sofre menos? Sofre menos com a renúncia. Bom, para sofrer menos com a renúncia, isso deve fazer parte de um processo, né? E aí, como é que eu faço? Como desenvolver essa habilidade? Como me tornar um caboclo disciplinado? Eu sou um cara meio fascinado pelo hábito. Então, eu acredito cada vez mais que o hábito ele explica muito a nossa mente.
E aí, só uma explicação neurobiológica dentro das leituras que eu gosto de fazer. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos. Queira você ou não, já tenha percebido isso ou não, você também é ser de hábitos, porque o nosso cérebro ele trabalha em cima da lógica da recompensa e para economizar energia. Então, se você tem um restaurante favorito, se você tem um bar que você gosta muito de ir, você vai se pegar naturalmente indo para o mesmo lugar, comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, porque a gente é ser de hábito. Isso vai economizar recurso, energia e tudo mais. E a questão da recompensa, porque a gente sabe que, no nosso exemplo da comida ou da bebida, a gente sabe que aquela comida ou aquela bebida nos desperta algum tipo de prazer. E isso está muito marcado no nosso DNA, de tanto que a gente já consumiu e a gente vai continuar consumindo. A gente não vai se arriscar a experimentar nada novo. Dito isso, eu acredito que disciplina ela também vai desse lugar. Você se torna disciplinado na medida que você transforma a disciplina, você transforma um comportamento num hábito. E aí, quando você tem um hábito, as pessoas fora vão falar assim, nossa, como ele é disciplinado. Quando você tem um hábito, vamos dizer assim, que agrega valor para a tua vida. Um hábito de acordar cedo, fazer uma boa leitura, treinar, né, como eu estou falando com profissionais de educação física, fazer uma atividade física, as pessoas de fora vão falar assim, nossa, como ele é disciplinado. No fundo, você criou um hábito. E um hábito ele tem a mesma lógica do vício. Só que no nosso caso, a gente está falando de hábitos positivos que vão te fazer ser um ser humano disciplinado. Mas qual é a lógica e o processo? Todo hábito ele é composto por três elementos basicões. O primeiro é o gatilho, que é aquilo que te desperta para entrar no hábito. O segundo é o hábito em si, que o livro Poder do Hábito, que eu acho um livro fascinante, chama de Arco do Hábito. E o terceiro é a recompensa. E o hábito só existe porque existe esse último, que é a recompensa. Então, para um hábito existir, a recompensa tem que ser boa. Se você tem um hábito, por exemplo, hoje é uma quarta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Em dias de chuva, você chega às 8 horas da noite e liga o Netflix, é porque tem uma recompensa ali. E a gente pode falar várias delas. Ah, é um momento que eu passo com a minha noiva, meu marido, minha esposa. É um momento que eu desligo do dia. É um momento que eu assisto série, eu gosto de ver série. Tem uma recompensa ali. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas tem. Acontece que quando a gente está falando de disciplina, essa recompensa ela tende a estar mais longe. Como disciplina é algo que ela tem uma vamos dizer assim, ela é de uma categoria quase que de hábitos que a gente olha para fora e admira, mas nem sempre assimila. Disciplina está muito mais envolvida com cultivar bons hábitos. Porque quando você cultiva um bom hábito de longo prazo, você está renunciando ao hábito que dá uma recompensa em curto prazo. E aí tem que estar muito claro para você qual é a recompensa de longo prazo que você está buscando. Para mim, a chave da disciplina está aí. Eu conto essa história em um dos podcasts, inclusive, que eu estava com o Marcos Bortolato, que foi teu aluno também. Eu investi na minha carreira de comunicador no momento que eu quebrei o cóccix. Então, eu quebrei... Como é que uma coisa chega a outra? Eu bati com o cóccix no chão, treinando na academia, e aí eu ganhei mais tempo no dia porque eu não podia treinar. Fiquei uns um mês aí sem poder treinar. Nesse tempo eu me dediquei a estudar mais sobre comunicação, que sempre foi uma paixão e também sempre foi algo que eu estudei, mas eu passei a estudar ainda mais. E hoje, 3 anos depois, eu me vejo muito mais comunicador do que fazendo qualquer outra coisa. Né? A gente falou de várias coisas aqui que eu faço na minha profissão. Como consultor de treinamento, eu estou o tempo todo me comunicando. Mas qual era a recompensa ali? Eu sempre quis ser um comunicador. Só que essa é uma decisão de longo prazo. Mas estava muito clara para mim que essa era a recompensa. E aí fica mais tangível ser disciplinado. Fica mais tangível me dedicar a estudar, aprimorar a minha técnica de comunicação, procurar bons comunicadores, dedicar o tempo que eu tenho livre a criar o hábito de estudar sobre o tema comunicação, ser apresentado a pessoas e situações em que eu preciso me comunicar e dar ok para essa situação. Fala, Diogo, tudo bem? Acabei de te ver, né, Diogo? Bom, foi um prazer estar revendo você. Estava com ele agora no segmento. Boa noite, irmão. Então, esse é o ponto. A gente estava falando sobre a questão da disciplina, como é que a gente faz. É um processo. O processo, para mim, é o processo do hábito. O processo do hábito ele é gatilho, que é o que motiva o hábito, que é o segundo passo do processo. O terceiro é a recompensa. E, para ser disciplinado,
comece pela recompensa. Por que você está fazendo isso? E aí eu já vou entrar até, pai, no mérito do profissional de educação física. Né? Eu sou praticante de musculação há 14 anos. Então, bota tempo aí. E regularmente, né? Eu acho que eu só paro em momentos de viagem que eu não tenho condição de praticar atividade física. Eu até mandei vídeo pro meu pai malhando no meio das férias. Então, é esse nível que é algo que eu gosto, é algo que faz sentido para mim. Só que faz sentido porque a recompensa, e às vezes a gente acredita que seja isso por conversar com pessoas que não têm o hábito de ir à academia. Muitas têm aquela visão de, vou começar a malhar, vou ficar muito grande, vou ficar muito forte. Cara, a menos que você use um aditivo, isso não vai acontecer, porque a galera que está muito grande, muito forte, que você conhece, se dedica a isso há muito tempo e de forma muito disciplinada, não é do nada. Né? Então, assim, é longo prazo, esse processo é longo prazo. Só que quais as recompensas que você vai perceber no seu dia a dia? Autoestima. Você vai subir uma escada e vai estar melhor. Você vai se deslocar para o seu trabalho e não vai estar tão cansado. Você vai dar um pico para pegar um ônibus ou para pegar um Uber e não vai o coração quase sair pela garganta. Isso são recompensas e tem que estar muito clara já de início para qualquer hábito novo que você vai criar, que, claro, você quer aquela recompensa lá no final. Mas quais as recompensas do meio do caminho que você vai cultivar, porque aquele é um hábito positivo, é um hábito do disciplinado, que vão te validar de que, estou no caminho certo, gostei, estou me sentindo menos cansado, estou chegando mais disposto em casa, estou acordando mais disposto para trabalhar, estou produzindo mais, estou mais criativo. O corpo gigante, forte pra cacete, ele está lá no final. Mas essas outras recompensas, elas têm seu valor. E quando você percebe esse valor rápido, fica mais fácil você construir a disciplina. Filho, nossa, você deu uma dica bacana aí para nós profissionais de educação física, que é alertar, né, comemorar esses ganhos do processo, né? Aumento da disposição, melhora da postura, melhora da autoestima, que a pessoa consiga fazer lá as suas AVDs, né, atividades da vida diária com melhor desempenho, né, sem sentir dor muscular, por exemplo, enfim. Mas você comentou da recompensa e quando você deu o seu exemplo, você falou de coisas que você gosta. E como Sim. é que a gente adquire disciplina para fazer o que não gosta? O que precisa ser feito? É aí que mora a questão, meu pai. O que precisa ser feito. Eu estou falando com uma audiência aqui de adulto. Então, para a gente começar, chegar à conclusão que, cara, você passou da fase de eu prefiro chocolate a brócolis. Porque enquanto a gente continuar com essa visão, de fato, a gente nunca vai conseguir ser disciplinado. Nunca. Isso aí a disciplina. Bom, eu poderia me pautar e me basear em N autores, atletas, referências na disciplina que a gente tenha no mundo. Mas eu vou lá atrás, eu vou buscar lá na filosofia grega, que é onde eu acho que a gente deveria beber mais dessa fonte, porque ela tem muito a ensinar a gente. Os estoicos, que são um movimento que até ganhou bastante notoriedade atualmente, por conta do movimento de coach no Brasil, eles são uma linha de pensamento dentro da filosofia, que ela não se encaixa ali nas clássicas, né, socrática, pré-socráticas, mas que tem uma visão de mundo de que você precisava ser, sim, mais disciplinado, e eles definiam alguns valores e pilares como básicos para uma boa vida. Primeiro de todos, coragem. E eles chamam coragem de mãe de todas as virtudes, porque se você não for corajoso, você não tem mais nada. Né? E para começar, então, você tem que ser corajoso. O segundo é a sabedoria. E aí, galera, o André falou uma expressão que eu vou reproduzir o que ele fala, porque eu gosto. A cadeira hora bunda. É o tempo que você se dedica a estudar o que você precisa aprender. Né? O adulto, ele aprende porque precisa. Seja porque precisa para entrar no mercado de trabalho, seja precisa para melhorar, aprimorar a sua profissão, crescer profissionalmente, ser inserido no mercado de trabalho. E o terceiro é a autorregulação, que a gente pode definir como disciplina. Né? Acho que tem muita sinergia entre essa palavra autorregulação e a palavra disciplina, porque é justamente isso de você conseguir dizer ou não. O ponto, pai, é que a gente
não pode mais estar falando sobre gosta e não gosta. E pode ser que você não goste desse nosso papo aqui que eu estou falando agora, mas não tem mais esse espaço. Depois de uma determinada idade, e é interessante perceber isso, porque você sabe disso, né? Como profissional de educação física, e até pelas conversas que a gente tem, existem 3 Ds que mudam a vida da pessoa. Que é divórcio, doença e demissão. Por que quando você chega numa situação desse ápice, você consegue mudar comportamento e se ligar que não pode ser só sobre o que você gosta? Por que você precisa de uma situação dessas para, já adulto, chegar à conclusão de que a vida é sobre fazer o que você não gosta também? O trabalho é sobre fazer o que você não gosta. A vida como um todo é sobre isso. O que você come também é sobre isso. Eu não posso ficar baseando a minha vida só no que eu gosto de fazer, no que eu gosto de comer, onde eu gosto de ir. Senão, fica muito complicado a gente começar a falar de disciplina. E a recompensa ela vai ter que ser uma recompensa mais pensada no longo prazo. Porque a maioria das coisas que a gente gosta de fazer, elas recompensam no aqui e agora. Elas, pô, ali na minha geladeira agora, vou abrir uma barra de chocolate e vou comer inteiro. Maravilhoso. Foi muito gostoso. Estava uma noite de chuva aqui no Rio, estava uma temperatura baixa. Para mim foi muito satisfatório. Agora eu sei que se eu fizer isso todo dia, dali a pouco eu vou ter que lidar com diabetes, com sobrepeso, com, enfim, doenças cardiorrespiratórias. Quanto valeu a minha recompensa de curto prazo? Ela de fato valeu? Ou não, eu apostei no curto prazo e perdi o meu longo prazo, perdi uma possibilidade de ter saúde, de cuidar da minha família, de viver bons momentos por conta de uma escolha de curto prazo. Então, pai, para começo, eu diria que é chegar à conclusão de que tem coisas que têm que ser feitas. E eu não tenho outra forma mais soft de falar sobre isso. E aí, como é que a gente consegue... Vamos trazer aqui para a história da atividade física, porque você tem esse hábito, né? E você conhece muita gente que tem esse hábito e mais um monte que não tem, né? Porque, segundo o IBGE, 50% da população brasileira não pratica atividade física, e essa regular aí em academia, eu vou dar um número muito, muito bacana, assim, já pensando no pós-pandemia, que seriam 10% da população, tá? Mas eu estou sendo bastante otimista. O que eu faço para... Quer dizer, o que a gente faz quanto profissionais da saúde, que aí não está só a educação física, né? A gente tem os médicos aí trabalhando o conceito de medicina do estilo de vida, e isso está ficando cada vez mais forte dentro da medicina, e dentro desse processo da medicina do estilo de vida, ao falar, né, ao orientar para o estilo de vida mais saudável, a atividade física é sempre o primeiro ponto que eles mesmos indicam, mas como é que a gente consegue aumentar? Qual a orientação, qual a sugestão, que é até legal falar com você, porque você tem o olhar do cliente, né? Você não é profissional de educação física, você não é profissional de saúde, mas você é cliente de vários serviços da saúde. Você é cliente de nutricionista, cliente de psicólogo, cliente de profissional de educação física, cliente de academia. Então, na sua visão de cliente, como é que os profissionais podem lidar melhor com essa questão da aderência, né? De tentar quebrar as objeções que as pessoas têm com relação à mudança de hábito, por exemplo, a se tornarem mais disciplinadas é praticar o autocuidado mesmo, né? Essa é a ideia. Eu acho que a primeira de todas é você ouvir. E aí eu estou falando na perspectiva do profissional, tá? Depois eu posso até falar na perspectiva do cliente, mas na perspectiva do profissional, será que você sabe de fato qual é a grande motivação que está levando o cara para a academia que ele treina? Será que é correr a meia maratona ou levar o filho dele no colo? Porque são coisas muito diferentes, mas que têm valores diferentes para cada indivíduo. Perfeito. Então, se você é capaz de ouvir e saber qual é o objetivo central de cada um, o objetivo raiz de cada um, o objetivo que cada um está entrando ali para buscar, a recompensa que cada um está entrando ali para buscar para criar esse hábito, você já tem um bom caminho andado. E você só vai conseguir isso ouvindo o seu cliente, o potencial cliente dentro da academia ou do centro de treinamento. Então, assim, primeira dica de cara que eu daria é ouvir para definir junto com ele quais são as metas que levam ele para lá.
Porque dificilmente, pai, isso é interessante, assim. E aqui eu estou falando de conhecimento empírico, estou falando de conversa, não tenho dado para me basear para trazer para vocês aqui. Mas dificilmente você vai ver objetivos tão mirabolantes, objetivos tão alta performance, ou tão fazer um triatlo, tão fazer um... Dificilmente você vai ver isso. Dificilmente você vai ver isso. A maioria das coisas que vocês vão ver, como eu acredito que a maioria das coisas que eu vejo com as pessoas com quem eu troco, é justamente objetivos do âmbito da vida cotidiana, do âmbito do carregar meu filho, do âmbito de me sentir bem num casamento, né, que a gente falou sobre isso agora, eu estou para me casar e eu tenho percebido que casamento é uma das maiores motivações, não só para mim, estou falando até de convidados, para muita gente ser mais disciplinada. Mas qual é o grande objetivo central que está levando aquela pessoa a mudar e criar um hábito que para ela até bem pouco tempo atrás seria impensável? E a partir do momento que você escutou, sabe que o objetivo central é esse, e definiu junto uma série, um programa de treinamento para esse cliente executar, é reconhecer ao longo do caminho. Pô, olha só, o que você já perdeu de massa, o que você já perdeu de gordura, o que você já ganhou de massa muscular. Olha, mais forte do jeito que você está, vai ficar mais fácil carregar o seu filho. E sempre levar esse reconhecimento de volta para a recompensa. Fortalecer a recompensa no lugar de colocar essa recompensa como mais próxima. Porque a gente falou que é uma recompensa de longo prazo. Mas se ele for vendo ao longo do tempo que ele está alcançando objetivos intermediários que o deixam mais próximo, você está no caminho. Perfeito. Eu não me lembro agora quem foi que falou isso, mas numa dessas podcasts que a gente já assistiu, o pessoal da gestão, acho que é a Natália Arcuri que fala que tem a metona, a meta e as metinhas. E aí você vai dando, quando a gente fala do reconhecer, né, as pequenas conquistas do processo, é você pontuar e comemorar as metinhas para aí você chegar até a metona. Perfeito. E aí, só para corroborar com o que você falou, filho, tem uma outra pessoa que não é profissional da área da saúde, ele é contador, inclusive, que é o Pierre Barbosa, com quem eu já tive conversando aqui ano passado, que ele criou o MQV, que é um software para mapear a qualidade de vida das pessoas. E ele já fez isso com muitas pessoas, né? Ele tem viajado o Brasil aí, fazendo palestra em academia, e já tem muita gente que respondeu o MQV, e ele reforça tudo isso que você acabou de falar. A maior parte das pessoas está buscando qualidade de vida, buscando reduzir o estresse, dormir melhor, ter menos dor muscular, menos dor na coluna, né? Mais disposição para o trabalho. Então, está longe dos bíceps hipertrofiados, o Ironman, o abdômen tanquinho. A maior parte das pessoas está buscando, na verdade, qualidade de vida. Então, isso que você falou tem tudo a ver, e a gente precisa, hoje existe um movimento nesse sentido, de mudar, aí vem a importância do Expresso Duplo Club, por isso que eu estou lá. A gente tem que aprimorar a nossa comunicação para falar disso, né? Porque até então a gente tem falado muito sobre estética. Toda a comunicação das academias é fortalecendo a ideia da estética, de você treinar para melhoria da performance. Mas a gente tem que... O olhar da performance agora é outro. É performance das atividades da vida diária. É não sentir dor muscular, é poder carregar a bolsinha do mercado sem ficar com o joelho doendo e assim sucessivamente. Filhão, e aí, então, diante desse cenário que você trouxe para a gente, o que você quer dizer com jogo da disciplina? Porque você trouxe, esse é o nome do nosso bate-papo aqui, né? E esse nome foi você que trouxe, o jogo da disciplina. O que é o jogo da disciplina? Bom, no final das contas, acho que eu falei que sou engenheiro de formação e uma das grandes coisas que a engenharia me ensinou foi a racionalizar tudo que existe, né? Acho que o engenheiro ele é muito bom de transformar em processo qualquer coisa.
Então, o ponto que... Porque assim, quando a gente pensa disciplina, primeiro de tudo, eu diria que a gente tem uma... A gente corre do risco de cair em dois lugares muito perigosos, que o primeiro de todos é aquela disciplina mega sisuda, quase militar, quase Bernardinho, que tem seu valor num treinador de uma equipe de alta performance, top 1 no mundo. Não estou questionando jamais o trabalho do cara, inclusive sou muito fã dele, mas é um tipo de disciplina que é necessária para o âmbito do esporte, que não é o âmbito de 99,9% das pessoas que a gente convive, inclusive o nosso. E também nem muito naquele lugar do cara, porra, o cara disciplinado, meu irmão, não aproveita nada, não aproveita a vida, não curte, paraná. Também tem esse lugar, né? Tem. Também não é. Acho que a disciplina, ela tem muito essa coisa do eu dizer não, mas tem não que eu não preciso dar o tempo todo. Assim, eu não vou ser disciplinado para tudo. E aí que entra o jogo, porque o jogo ele é meu. É o meu tabuleiro, são as minhas regras. O que dói para muita gente é entender que é o seu tabuleiro e as suas regras. Então você vai ter que ter responsabilidade. Assim como seria em qualquer jogo. Você tem um papel a desempenhar e você está entrando ali para vencer. Né? Pelo menos eu entro em todos os jogos que eu entro, driveado, né? Buscando terminar em primeiro lugar, ou bem posicionado se forem muitas pessoas participando. Mas por que um jogo? Porque é um jogo interno, ele é seu, as regras são suas, mas para você ser disciplinado, você vai ter que jogar. Então, que regras são essas? Que recompensas eu estou buscando? Que hábitos eu quero construir? Que horários do meu dia eu posso encaixar? Que desculpas eu estou dando para poder parar de dá-las e por que eu estou dando? Uma coisa que eu acabei não falando aqui, mas olhando para a perspectiva do aluno, né, do cliente de um centro de treinamento, acho que uma das primeiras coisas que você deve levar em consideração na hora de escolher que atividade física você vai fazer é a logística. Pô, eu não vou cair no erro aqui de falar, não, faz esgrima, porque é o que você mais gosta. Se você tiver esgrima perto da sua casa, no seu deslocamento, ótimo. Mas às vezes você não vai ter, e aí não adianta, porque qualquer chuva tipo essa que está fazendo aqui fora agora vai virar uma desculpa para você não ir. E o que você tem que fazer justamente dentro desse jogo, uma das regras é fugir da desculpa. Então, se essa é uma regra, tente limitar ao máximo a gama de desculpas que você pode ter para chegar ao hábito que você quer construir, que você quer construir e que você quer construir de forma disciplinada. Então, logística está aí como um exemplo. Então, as regras são tuas. E a partir do momento que elas são suas, a minha dica é leve isso para o lado bom. Né? Construa as regras para jogar. E uma vez levando isso para o lado bom, você se torna disciplinado. É transformar a disciplina, de fato, num jogo. Em que você faz as regras, mas as regras têm que te levar para o objetivo, para a recompensa que você quer. A disciplina vai ser o meio. Assim como, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito foda que a galera fala que é cruel. Ah, porque é só disciplina, não é motivação. Não, não é isso. Galera, vamos lembrar de um jogo de videogame? Para a gente falar de algo que tem muita gente que é disciplinada em jogar. E que é mais tangível, não estou falando em esporte, algo que é menor. Quando você gamifica uma experiência, o que você tem ao longo do caminho é que você vai passando de fase até eventualmente chegar no chefão e zerar o jogo. Né? Pelo menos no passado os jogos eram assim, mas ainda hoje tem essa dinâmica de você ter tarefas a cumprir e ao longo do tempo ir superando essas tarefas para ficar cada vez melhor, cada vez mais próximo do objetivo final que o jogo propõe, que a regra do jogo propõe. Tá? Então, o ponto é, se eu tenho essas regras, se eu tenho esse objetivo final, se eu tenho essas regras do jogo, ao longo do tempo, cada fase que eu estou passando, ela me gera uma motivação. E eu só fico disciplinado porque a motivação, ela existe. Então, assim, se a gente pensar assim, porra, tem que ter disciplina porque motivação só não segura. Se você não tiver motivação, você não vai ter disciplina, filhão. Não dá, uma coisa anda de mão dada com a outra. O que vai acontecer é, vai ter dia que você não vai estar tão motivado. Aí a disciplina vai ser a regra do jogo. Tipo aquele dia que você não quer malhar, mas vai na academia e fica todo orgulhoso. Porra, hoje foi por muito pouco que eu não fui, mas eu tô aqui, agora eu vou malhar. Porra, consegui. Aliás, as pessoas têm uma expressão muito boa para esse dia. Eu vim na força do ódio, Na mas eu força do ódio, é a força da disciplina. Eu tenho um professor que fala um negócio que eu acho genial. Ele substitui força do ódio por força do hábito.
Ele Força falou do assim, eu hábito, vim na força perfeito. do hábito. O hábito é mais Força forte. do... Ele até tem um Perfeito. filtro do Instagram que é a força do hábito. Toda vez que ele está na academia, ele posta uma selfie dele na academia com força do hábito. Eu acho genial, porque de fato o hábito ele é muito mais forte. E ele conseguiu colocar na vida dele o hábito de treinar, no caso, musculação, né? Porque é o que ele posta ali nas redes sociais dele. Ó, Então, seu acho que sócio a gente. acabou de chegar. Eu falei do André, né? Ô, Várias André. vezes aqui. Fala, André. Tudo certo? É. Quanto tempo? A gente quase não tem se visto. O André que é professor Aí, junto comigo aí no Expresso do Clube, do qual meu pai é aluno também, como a gente falou antes. E, é, aliás, @expressoDuplo.club, para todo mundo que está aqui já segue, é a nossa plataforma de treinamento e desenvolvimento em comunicação, que eu comentei algumas vezes aqui ao longo da live. Ah, não, pode deixar que vai ter um momento jabá no final, tô aguardado aqui. Deixa eu só aproveitar que o André entrou e a gente saudou a entrada dele, para saudar aqui a entrada do professor Edivaldo de Farias, mestre Amaury Marcelo, Joaquim Fagundes, que foi meu mentor lá na Empretec em 2017, no ano que você se formou, e o professor Rogério Vilela, que está aí nos acompanhando também. Gente, ó, muito obrigado a todos vocês. E eu vou aproveitar esse intervalinho também para falar que amanhã é dia 20 de julho, dia do amigo. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham aí, são amigos aí de longa data, né? Igão, e como é que a gente vence o jogo da disciplina? Fala aí. Mas, Pergunta de se eu 10 tivesse a milhões de forma, eu dólares. estava milionário. Não, eu vou chegar a construí-la um dia. Mas, ó, não vou ficar aqui dourando pílula, porque acho que o meu papel não é esse. Mas qual eu diria que são os atalhos, os macetes, já que a gente está falando muito em jogo de disciplina, quais seriam os macetes que eu recomendo, né? Primeiro de tudo, clareza de qual é a recompensa que você está buscando. Então, se você está buscando a recompensa de crescer profissionalmente, eu quero receber uma promoção no meu trabalho. Você sabe que isso requer um nível de dedicação e de disciplina. Mas você tem isso muito claro. Para onde é que você tem que ir? Eu tenho que fazer um curso? Eu tenho que fazer uma MBA? O que eu tenho condição de fazer? O que cabe dentro do meu budget, dentro do tempo que eu tenho disponível? Então, primeiro recompensa e depois o caminho que você vai trilhar. Então, antes de qualquer coisa, para ser disciplinado, que recompensa você está buscando? Segunda, recompensa de longo prazo. Por favor. Para de pensar na recompensa de curto prazo. A gente está falando de adulto para adulto. Como eu falei no início, a gente tem que chegar à conclusão que tem algumas coisas que ninguém pode fazer pela gente. A academia é só uma delas, mas estudar também é outra. Acordar cedo, se for algo importante e relevante para você, é outra. Dormir bem. Claro que a gente sabe que tem muita gente que tem várias disfunções relacionadas ao sono, mas o quanto você consegue se dedicar para dormir melhor. E não só de forma natural. Às vezes você vai ter que buscar uma ajuda, mas isso também é uma dedicação. Você quer resolver esse problema. Qual é a recompensa que você está buscando? Recompensa de longo prazo. A vida, ela é feita de juros compostos, ela não é feita de juros simples. Então, procure aquelas coisas que vão te recompensar mais no tempo. E por mais tempo. Né? Atividade física é uma, dormir melhor é outra, comer bem é outra. Então, acho que essas clarezas iniciais são super importantes. Clareza da recompensa e uma recompensa de longo prazo. Segundo, como eu falei para vocês, recompensa de longo prazo. Terceiro, caminho. Qual é o caminho que eu vou seguir até lá e em que momento do meu dia eu vou encaixar? Uma coisa que eu converso muito, eu tenho um mentorado que chama Gabriel também, que é o nome do meu irmão. A gente está tentando trazer para a agenda dele algumas questões profissionais de tempo de dedicação a estudo do que ele precisa para o trabalho, de ferramentas que ele precisa de fato para aplicar no dia a dia de trabalho. Uma das soluções que a gente encontrou foi colocar pela manhã, porque ele se entendeu, se conheceu a ponto de me garantir que de manhã ele consegue render melhor. Se você rende melhor à noite, talvez seja melhor deslocar para a noite. Eu, por exemplo, não consigo malhar à noite, porque interfere meu sono. Então, eu prefiro malhar de manhã. Então, eu acordo mais cedo para treinar. Então, tenha consciência de qual é o melhor momento do dia que você pode e que você consegue. E aí, o quarto ponto tem muito a ver com esse, elimine o máximo de desculpas que você tiver. Se você está querendo virar um cara disciplinado para parar de tomar Coca-Cola, para de comprar Coca-Cola, por exemplo. Tenta modelar o seu meio para facilitar a sua disciplina, porque o maior inimigo da disciplina é a desculpa.
E se você se cercar de alternativas que vão te gerar desculpa, você está jogando contra você mesmo. E aí você está perdendo o jogo. Você está entrando no jogo sem equipamento para jogar. É quase isso. Você está jogando bola sem chuteira. Num campo que está todo mundo bem calçado. Os nutricionistas têm comentado muito sobre esse ponto que você citou, que eles chamam de mudança do ambiente, né? Se você quer parar de tomar Coca-Cola, você não pode deixar uma geladeira cheia de Coca-Cola, porque é quase uma tortura que você está fazendo com você mesmo. E na melhor das hipóteses, é a autossabotagem daquilo que você acabou de falar, né? Daquilo que você colocou lá na sua. Por isso aqui chama você na sua agenda, né? Porque tudo isso é botar no papel e planejar para aonde você quer chegar. E para isso você vai ter que montar a sua jornada e fazer as suas escolhas, como você comentou muito bem. E daí, então, não pode abrir mão, né? Você uma vez falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci, que não tem negociação com a disciplina, né? Se você começar a negociar, é porque você já está auto-sabotando o seu próprio projeto. Sim. Como é que é isso? Como é que é essa coisa de não ter negociação? Eu até te digo, pai, assim, de fato não tem negociação, mas também a rigidez ela joga contra. E aí eu vou dar um exemplo do esporte, que é o que a gente tem de mais... Acredito, eu já falei isso com o André algumas vezes, que o lugar de mais alta performance que a gente tem são esporte, artes. Arte, quando eu digo, é aquela galera que o tempo todo está fazendo, de alguma forma, artes para colocar na rua, vamos dizer assim. A Ladrilha que está aqui, inclusive, é artista. Então, ela sabe muito bem o que eu estou falando. Mas esse ponto de você colocar sua arte para o mundo te exige não só criatividade. A gente pensa assim, é o momento do criativo. Não, tem muito mais do que criatividade ali por trás. Tem toda uma disciplina para produzir. E quando você está falando de produzir algo criativo, é muito mais difícil do que algo manual no sentido de mecânico, né? No sentido de automático, que a gente faz ali o tempo todo. Então, esse é um ponto. Acho que a gente tem que pensar sempre por esse lugar quando a gente está falando de disciplina. Você ter dimensão de como você consegue modelar o seu meio. Entendi. Filhão, você sabe que papo bom tem hora para acabar também, né? E aí a gente tem que cuidar do sono, fazer a higiene do sono, e um dos detalhes da higiene do sono é você ir se distanciando das telas pelo menos 1 hora antes de você, como você citou muito bem, ter um sono de qualidade. Quer deixar algum conselho aí para a galera, uma orientação, uma dica, antes de você fazer o seu momento jabá, que está aqui reservado para você? Eu acabei não finalizando a minha questão do inegociável, mas vamos lá, o que é o inegociável? Eu retomei. Me deu um lápis aqui, eu fui falar de outra coisa, fui falar de arte, acabei não voltando para o trilho. Mas no lance do inegociável, de fato não existe negociação. E vamos supor, você colocou que 6 vezes na sua semana você vai treinar. Esse é o objetivo central, porque você quer colocar aquele objetivo, aquele hábito na sua vida. Colocou ali, você vai cumprir, e você vai cumprir 6 vezes por semana durante algumas semanas até isso virar um hábito. Não se iluda que foi uma semana virou um hábito, não. Eu nem gosto dessa questão do 21 dias, já está até caindo em desuso. Tem alguns estudos que falam que, dependendo da pessoa, varia de 15 a 200 dias o tempo médio que ela leva para adquirir um bom hábito. Então, não se prenda a esses números 21 dias, 20 dias. Acho que o principal é você conseguir perceber quando vira um hábito. E, para mim, vira um hábito quando você faz sem refletir. Tipo, por que a academia hoje é um hábito para mim? Porque eu, às vezes, acordo lá dentro. Eu falo, ih, caralho, cheguei na academia. Porque eu já nem lembro como é que eu cheguei até ali. Por isso é um hábito. Acho que esse é o melhor conceito de hábito que consegue abarcar o que eu penso de um hábito. Tá? Mas o que é o inegociável? Tá, são 6 dias. Mas no 7º, é aquele 20% que você vai ter algum deslize que é positivo para a disciplina. Sabe o dia do lixo que o nutricionista usa? Ele é bom para a cabeça. Ele não é só bom porque é gostoso comer chocolate. Uma vez na semana que seja. Ele é bom porque se você for 100% do tempo disciplinado, em algum momento, esse equilíbrio entre o prazer hedônico e um prazer mais
longo prazo, ele não vai se equilibrar. E se ele não vai se equilibrar, você vai desistir. Então, assim, aqueles 20% você passa até a valorizar mais. O cara que come chocolate todo dia não valoriza tanto quanto aquele que come uma vez na semana. Então, é 20% de negociação, que é a margem segura para você não abrir mão do prazer instantâneo, que é super importante, mas trabalhar 80% do tempo pensando no prazer de longo prazo. Então, assim, até como um recado final, sim, de fato a disciplina é inegociável, mas acho que o caminho como um todo é se conheça, saiba seus limites, faça a coisa com tempo e não existe fórmula mágica. Acho que vai funcionar para cada um. Cara, comecei a malhar de manhã, não tá virando a chave, não tá virando o hábito. Pô, e se eu jogar para a noite? Tem gente que dorme melhor. Pô, tô conseguindo dormir melhor. Então continua. Vai por aí. Você já conseguiu outro benefício de treinar à noite, fazer a atividade física que você quiser à noite. Cara, tá me gerando uma desculpa porque para eu treinar tem que pegar carro. O que existe perto da sua casa que te permita treinar para você não ter que pegar o carro, se isso é uma desculpa? É sempre por aí. O que é? Quais são as desculpas que você tem e como é que você consegue mitigá-las? Acho que o jogo da disciplina ele vai sendo vencido na medida que você elimina os adversários, que são as desculpas, como eu falei antes. Perfeito. E aí, nesse processo do jogo, gostei dessa expressão, o jogo da disciplina, o autoconhecimento é fundamental, né? Para que você consiga fazer as escolhas. Que realmente são as escolhas. O autoconhecimento vai te permitir fazer escolhas que você efetivamente vai bancar, você vai conseguir realizar. Básico. Filhão, então fala para nós aí como é que a gente encontra o Igor e seus várias ações atualmente nas redes sociais. No Instagram aqui eu tô como @IgorMmonteiro_, que está aqui até na nossa live. No LinkedIn eu tô como Igor Monteiro, e lá também é uma rede onde eu procuro ser mais ativo. Eu e o André temos conversado sobre isso também, mas é uma rede profissional que eu gosto bastante de usar. E em termos de projeto, você me escuta e me assiste no podcast Não Linear, que está disponível no YouTube e no Spotify. Também no Lugar da Fala, onde eu estou lá com o André e Pedro Salomão. E, cara, as conversas estão cada vez melhores. E, de fato, estão. Acho que eu e o André, a gente sempre sai de lá falando assim, porra, tá ficando muito bom fazer parte disso. E aí, só falando o que é o Lugar da Fala. É um projeto meu, do André, do Pedrinho, até capitaneado muito por essa ideia do Pedrinho ter um podcast, mas muito da nossa ideia a três de não ser um podcast tradicional. Então, é uma roda de conversa. E a gente fala muito sobre temas relacionados à filosofia aplicada no dia a dia. Então, a gente já falou de felicidade, a gente vai falar de liderança no episódio que sai sexta-feira. A gente já vai falar de afeto e a gente vai falar de ansiedade. Então, 4 temas aí que permeiam a nossa vida em diferentes momentos. E só na primeira temporada, vem mais por aí. Mas o Lugar da Fala está disponível no YouTube, canal Lugar da Fala. E aí procurem Lugar da Fala Pedrinho Salomão, vai ficar mais fácil ainda de encontrar. Lugar da Fala. E também aqui no Instagram e no YouTube, em alguns vídeos, você encontra o Expresso do Club, que é uma iniciativa junto com o André, a nossa plataforma de educação, que vai despertar a sua essência comunicadora. E comunicação, para mim, para o André, e acho que a gente está cada vez mais convencido de que para o mundo todo, é a ferramenta-chave para você abraçar todas as oportunidades que vão aparecer na sua vida, inclusive você ser mais disciplinado. No mês de agosto agora a gente lança uma aula sobre ansiedade e a gente vai falar sobre o jogo mental da comunicação semana que vem, numa palestra, eu e o André. Então, de novo, eu estou trazendo a história do jogo, mas que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui de disciplina, porque você, e possivelmente as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente agora, algumas delas querem se desenvolver melhores comunicadores, também vai exigir da sua disciplina. E a gente fala muito sobre isso lá no Expresso do Club, que o André acabou de colocar um segue lá, @expresso.club. A gente por lá distribui conteúdo sobre comunicação, bastante coisa, de graça. Nossa newsletter de graça, sai toda segunda e toda quarta. E para quem quer um Expresso duplo reforçado e se desenvolver em comunicação com a gente, que vale muito a pena, é só 12 de R$19,90. Então, espero vocês por lá. Quem quiser aprender mais sobre comunicação, vai ser um prazer recebê-los todos lá. Uau, gente! Eu, como eu sou aluno do Expresso Duplo Club e tive a oportunidade agora de ver, eu já vi os 2 episódios, teve que dividir em 2, o episódio da felicidade do Lugar da Fala.
sensacional, sensacional. Assim, gerou muita reflexão. Já sentei com a sua avó aqui conversando muito sobre o lugar da fala. Ela adorou também o episódio. Então, assim, parabéns, Aço, por tudo que vocês estão fazendo. Parabéns aí você, essa parceria com o André e agora com o Pedrinho. Desejo sucesso gigante para vocês e para todo mundo que esteve aqui com a gente. Gratidão gigante mais uma vez e até o nosso próximo Você na Sua Agenda. Filho, te amo demais. Obrigado por compartilhar essa jornada, né, que você tem desenvolvido aí e o legal da jornada é que Papai do Céu é muito bacana com a gente no sentido de nos presentear com pessoas, situações e circunstâncias que vão agregando valor à nossa vida, né? Nosso entendimento de mundo. Se cuida. Te amo demais. Te amo, Fica meu com pai. Deus. Beijo, Valeu. beijo, beijo, turma. Obrigado. Obrigado por tudo, sempre. Tamo junto.